Então, hoje é depoimento pessoal que foi, inclusive, recebido pela MP. Tá, eu tô vendo aqui que eu me mandaram a foto. Esse 9901, dano moral? Não. É o segundo? 13, Então eu tô sem processo. 16, 74, 08. Vou abrir. Eu deixei o computador lá na minha gente. Obrigada, excelência. Perdão. Olha, processo foi a outra promotora que eu não me mandaram a foto. Nem vi o processo. Bom, não precisa seguir, vai facilitando. Eu vou fazendo as perguntas, algumas assim, que porque, na verdade, hoje eu só depoimento pessoal das partes. Então, há uma dúvida entre um contrato de locação, proprietários do imóvel são os autores, imóvel alugado pelo filho dos autores para o réu. Aí há uma discussão familiar também, que já vai ser decidida para esse processo, porque esse aqui é uma ação de despejo. Mas essa ação é exclusivamente para se verificar a regularidade dessa contratação e dos pagamentos desses aluguéis. Eu vi que o pediu o depoimento pessoal das partes, mas houve o pedido das partes pelo depoimento pessoal também, então acho que você pode fazer o depoimento pessoal normal e eu sou como custos leves mesmo, qualquer coisa eu faço na verdade, a presença é mais porque a segunda autora é interditada. Sim. É uma questão de curatela. Deixa eu só verificar. Mas é como as partes requeriram também a depoimento pessoal, então... É só a parte REC. Tá. Tem uma questão que envolve uma prestação de contas da curatela. Mas essa questão não é objeto desse processo de despejo, tá? Então, eu quero deixar bastante claro isso, que essa questão de prestação de contas não faz parte do ponto comprometido. Então, todas as perguntas que forem feitas referentes a este fato serão indeferidas, ok? Só para deixar claro, para depois não ter... Vamos esperar, tá? Então, vamos começar pelo depoimento pessoal do autor. Eu gostaria que o senhor voltasse lá fora um pouquinho, eu já chamo o senhor. Então, começar o depoimento. Sim, já vai começar o depoimento e ela vai fazer perguntas para o senhor, tá? Só o senhor responder diretamente. Suélio, boa tarde. Tudo bem? Vai melhorar. Sim, vai, com certeza. Sempre melhora. Deixa eu te fazer algumas perguntas, tá? Sim. Esse imóvel é propriedade do senhor e da sua esposa, só dela? Sim. Dos dois? Sim. Desde quando? Olha, ela comprou, foi minha mulher. Aham. O primeiro ordenado dela de educação. Ela tinha se formado. Era um terreno. Tá. Ficou muito tempo como terreno. Entendi. Perdi a conta. Não tem problema. Transformei em territorial e predial com a minha água. E aí? Diminuiu o imposto. E aí? Meu avô, quantos anos? Eu sou casado há quase 90 anos. 50 anos por aí no mínimo. Sim. E esse imóvel sempre foi para locação? O objetivo dele sempre foi para locação? Sim, foi usado. Locação. E o senhor alugava já alugou esse imóvel? Sim, algumas vezes.
E o senhor conhece o atual locatário do imóvel? Não. Não? Não conhecia o doutor Marcelo, né? Isso, Marcílio. Não conhecia, não. Não conhecia. Ele não está presente? Não, porque quando a gente colhe o depoimento de uma das partes, a outra sai da sala, que é para evitar que seja influenciada pelas respostas do outro. Não tem problema. Daqui a pouquinho nós vamos ouvi-lo, aí eu vou pedir para o senhor aguardar lá fora um pouquinho. Sim, está bem, entendi. Então, esse imóvel então, já foi objeto de locação em outras oportunidades. O senhor não conhecia o atual locatário. O senhor sabe dizer há quanto tempo que ele ocupa esse imóvel? Olha, pedi a conta também, porque foi delegado a excelência, de maneira que eu não sei precisar numericamente. Uhum. O senhor sabia que esse imóvel estava sendo alugado? Sim. Sabia. Sim. Em algum momento o senhor chegou a receber aluguéis desse imóvel? Não. Com referência a esse? Não. Não, nunca recebeu. Foi delegado também. Também, mas o senhor nenhum valor foi repassado ao senhor desde o início da locação? Não. E o senhor autorizou a alocação desse imóvel? Sim. Autorizou. Tem alguma procuração do senhor otorgando poderes para... Procuração referente a... para que o seu filho alugasse o imóvel? Sim. Otorgou procuração a ele, dando poderes a ele? Poderes. E não sabia que eles seriam quase ilimitados. Ficaram fora do meu alcance. Entendi. E o senhor não chegou a receber nenhum valor referente a esse aluguel? Também. Alguma pergunta? Quem administra a locação do imóvel é o seu filho. Sim. O senhor não sabe precisar quanto tempo que ele vem administrando a locação desse imóvel. Sim. Sabe precisar? Eu sei precisar, não valor de problema. Emocionais eu sei. Numérico não sei. Há 5 anos, 10 anos, 15 anos, o senhor não sabe precisar quanto tempo que ele administra? Não sei, não. Não sei mais. Queria saber se a senhora está se sentindo bem aqui. Parei de tremer. Bom. Aqui tem... É familiar, eu sou sempre do lado esquerdo, doutora. Eu fui a neurologista, temos preocupação que era familiar. Só temos desse lado. Mas está tudo bem. Bom, sobre o imóvel, o terreno foi comprado em 1962. Só pergunta. Não, sim. Sem convenções de um momento. Sim. Se o senhor se recorda que esse aluguel era usado para o custo de gasolina do seu filho, que era um motorista da família. Quem foi que sempre foi o motorista da família? Quem foi que sempre trabalhou para a família? Responder. Perguntas que nós não vou entender. Não, está certo. Demais, assim, motorista. Sim. A sua esposa é deficiente visual, confere? Como? A doutora Judite é deficiente visual. Ela se aposentou por cegueira. Isso, exatamente. Tem história, vocês querem ouvir história? Não. Com H, com H, não é com E, não. É de verdade. Existe uma prestação de contas para esclarecer onde esses aluguéis foram apresentados. O senhor teve acesso a essa prestação de contas no processo de 2012, só para esclarecer. 2012, né? Isso. Doutora, a senhora participou nesse período? Eu não tenho conhecimento. Pois é, não tem relação, silêncio. Não, mas é porque a gente está falando de contrato de locação e de prestação de contas de aluguel. Então, em tese, tem pertinência. Eu só quero ver até onde vão as perguntas. Dependendo ele não vai saber dos termos. Dependendo do rumo que tomar, eu vou deferir ou não. Mas agora, por enquanto, as perguntas são pertinentes. Vamos lá. Então, o senhor teve acesso a essa prestação de contas com o saldo? Não. Não teve. É importante. Por enquanto, Em 2012. vamos ver. O senhor estava precisando de dinheiro quando entrou com essa ação de despejo por falta de pagamento em 2014?
Essa Seria pergunta precisar de delegado. Usar o dinheiro bem usado, sim. sim, mas não, essa pergunta. Precisar usar bem para mim. Se o imóvel é dele e ele tem direito a receber, Bem usado. pergunta se ele precisa ou não precisa do dinheiro. Vamos lá. O seu Hélio tem uma remoção de curatela por maus tratos. Sim, mas isso Também outra pois é. questão, que não é- Tentando pensar alguma, porque eu tinha trazido alguns questionamentos sobre algumas arguições inverídicas Sim, mas isso é envolvendo. Pois isso é é. objeto de outra demanda. Pois é. Essa casa foi construída com o trabalho do Canil Casarão do Recreio. O senhor se lembra disso, em 1985? Olha, já existia o Casarão do Recreio, Então, que foi o nome que sua mãe deu por um canil registrado legalmente, que foi fonte de renda do trabalho da sua mãe e de mim. Entende? Você sabia disso? eu tenho que falar para. Estou perguntando. É um detalhe que talvez você não saiba. Vamos lá. Esse anúncio, o anúncio do Canil falava em sustentar. Não cabe. Não tem nada de sustentar. Viver a vida. Sustentar é demais. O seu Hélio fez um negócio, justo na época peço atenção, na época da ação de despejo. Vai colocar, Sim, sim. porque se for colocação é depois dos depoimentos. Não, então, pergunta. Para não influenciar o depoimento. Tá. Se for pergunta, pode fazer. Se não for, eu vou indeferir. Tá. O seu Hélio, ele sofreu um golpe que perdeu, ao total, R$400 mil. Sua pergunta? É. Você chegou a sofrer algum golpe que perdeu esse valor de R$400 mil há um tempo atrás? Qual é o valor? 400 mil, cerca de 400 É mil. verdade esse valor. 45 mil, o senhor se lembra? Não, eu entendi 400. Foi esse foi o Foi valor. 30, foram 30. 30 mil? Sim, existiu. Sim, mas é que houve depois uma transferência de 350 mil. É por isso que eu falei os 400. Foi por isso. Eu estou arredondando. Arredondando, peraí, meu caro, que é isso? Por favor, vamos lá. Arredondar de... hein? Vamos lá. Para com isso. Vamos. Por favor. Sim. Apazigua o seu espírito. Quem trabalhava nesse canil? Sua mãe, os ajudantes meninos que foram educados por sua mãe. Tá, foi indeferida. Pois é que eu vim preparado para colocar umas questões que nós entendemos importantes, né? Mas o que levou objetivamente a entrar com essa remoção de curatela? Teve alguma essa ação de despejo? O que motivou? Razões particulares. Mandou pensar na sua mãe acamada com uma doença implacável degenerativa, demência de Alzheimer. Precisa de cuidadores, sou eu. Tentei ser cuidador, não consegui. Tenho ajudas agora. Graças a esse dinheiro. Ok. Alguma outra pergunta, doutor? Eu acho que... Ok, vamos lá. Agora o senhor pode aguardar lá fora um pouquinho? O senhor pode aguardar lá fora um pouquinho? Volta. Pode saber. Seu Marcílio vai entrar, o senhor fica lá fora. Marcílio, nome forte. É o nome forte. Marcílio Macedo, ele é filho de médico. Filho de médico. Ele é uma excelente pessoa. Eu escolhi. Pode. Bem, boa tarde. Vamos lá. Há quanto tempo o senhor aluga esse imóvel? Vai fazer praticamente 25 anos. Isso. É um imóvel comercial ou imóvel residencial? Residencial. Residencial. Casa pequena, fundo de quintal. A minha que eu mais gosto lá é justamente o quintal. E desde o início da locação, o senhor assinou o contrato com o senhor Henrique, em nome dele? Henrique e a mãe dele.
E a mãe? Minha mãe, sim. Sempre. E o pagamento desses aluguéis sempre foi feito a quem? Do Henrique, sempre. Sempre, desde o início. Em algum momento, o senhor foi notificado a efetuar o pagamento desses aluguéis em outra conta, em conta de outra pessoa? Houve um contato, mais ou menos em 2014, do seu Hélio, não sei se foi um imobiliário ou advogado do seu Hélio. Houve um contato para que eu passasse a pagar, sendo que eu nunca tive contato com o seu Hélio. Não conheço o seu Hélio. Sempre as pessoas que eu conheci da família do Henrique foram o Henrique, com quem eu sempre tratava de tudo diretamente. Nunca conheci a mãe do Henrique também. E recorri ao Henrique, consultei o Henrique. Eu sei que ele é advogado, já tratava de alguns processos meus. E perguntei, Henrique, o que eu devo fazer, Henrique? Qual é a sua orientação? Foi quando ele me explicou que ele estava tratando da interdição do pai. Aí me contou, tem nos autos, nos processos, uma série de situações que lamento muito que haja esse conflito na família. Se não fosse isso, estaríamos aqui agora, né? Eu nunca deixei de pagar um aluguel, não matar, não tem nada. Em 25 anos é praticamente o que eu paguei lá, o equivalente a um preço de um imóvel, praticamente lá, se for corrigido. Então, e o meu relacionamento com o Henrique sempre foi o mais honesto, com responsabilidade, profissionalismo, muito profissionalismo da parte dele. Nossos contatos sempre foram poucos contatos, mas sempre muito respeitoso, com espírito de colaboração, sim, eternamente com espírito de colaboração, tanto da parte dele quanto da minha. Toda a solicitação dele, principalmente com relação à memória, cuidado, preocupação. E a minha vida toda foram duas coisas marcantes que me passaram, que ficaram impregnadas na minha mente com relação ao Henrique. Preocupação com a mãe e preocupação em preservação dos bens. E isso coincidia muito com o meu também. Na minha família também nós tínhamos alguns bens e também eu sempre procurei, assim como o Henrique, zelar pela preservação desses bens, colaborar com pintura, com manutenção dos imóveis. Meu avô tinha algumas casas alugadas, então eu entendia bem o lado do Henrique e sempre foi uma das coisas que eu admirei muito. E por isso a nossa confiança sempre só foi aumentando. E nesse momento de dúvida, eu decidi aceitar a orientação do Henrique. E eu estou aqui para ouvir, esperando ter uma decisão da Justiça que me oriente, me diga o que eu devo fazer, a quem eu devo pagar, entendeu? Porque a vida toda eu não tenho do que reclamar, do que de falar mal do Henrique, nem da mãe dele. Sim, e só para a gente, enfim, direcionar aqui o restante do processo, esse contrato foi feito em nome do Henrique. Henrique e a dona Judite. Sim, os dois fazem parte do contrato de locação. Sim. Os dois constam como locadores. Sim. O senhor tem esse contrato impresso? Eu não tenho aqui comigo. Não, sim, mas você tem ele em algum... Só nos últimos anos é que não tinha o nome da dona Judite, porque o Henrique perdeu o contato com a dona Judite. Foi proibido de... Entendi. Então, tem vários... Os contratos foram sendo renovados, foram sendo refeitos. Por mais de 15 anos foi a dona Judite. Então, o contrato não está por prazo indeterminado, ele continua por prazo determinado. Eles foram... A cada término do contrato... Sempre. Normalmente, se eu não me engano, era por 30 meses, se eu não me engano. Sim, mas o senhor a cada 30 meses assina um novo contrato? De novo. Faz um novo contrato. Ok. E os pagamentos dos aluguéis estão absolutamente em dia? Nunca deixei faltar um mês sequer. Ok. Sim, excelência. Como é que iniciou o contrato? Como é que o senhor chegou até esse imóvel? Para a gente entender o início desse... Bom, eu estava em Piratininga, eu conheço Piratininga desde 88.
Cheguei ao imóvel em 2001, o imóvel do Henrique em 2001. Como o senhor chegou até esse imóvel? Isso, vou Hoje falar. aqui em Interlândia. E desde que eu estou lá, em Piratininga, em 88, passei por 3 locais, 3 casas diferentes. E eu sempre ficava atento a casas melhores, porque a primeira casa que eu estava era uma casa de fundos, embaixo de uma outra não tinha garagem. Mas ela dividia com outros colegas, tudo bem, ficava barato, vamos embora. Agora, depois passei para uma segunda casa, do mesmo senhorio da primeira, que aí já era um pouco melhor. Eu já era uma casa que era praticamente de frente para o mar, mas continuava a não ter garagem. E essa rua onde tem o imóvel do Henrique, ela é uma rua que obrigatoriamente você tem que passar por ela para ir para a padaria. Uma rua, antigamente, em Piratininga, não sei se vocês lembram, as ruas não eram asfaltadas, todas as ruas eram asfaltadas. Você entrava em uma rua, tinha que andar pela beira da praia umas 5 ruas para poder sair de novo na rua principal. Então, nessa rua do imóvel do Henrique, era a rua da padaria e do mercado. O Yacht Club também que tem nessa rua. E sempre que eu passava ali, até que eu conheci algumas pessoas ali de vista, e vi, essa casa me marcava muito quando eu passava ali, porque era a única casa de Piratininga que eu via que tinha aquelas placas de energia solar. Na época era para aquecimento só de água. E uma vez eu passando ali, vi a placa de que estava para alugar. E eu vi o quintal e pedi para ver a casa, e eu fiquei maravilhado, adorei. Então, mas foi como? Você ligou para o número informado? Tinha um número ali numa Eu placa? acredito que sim, mas eu não vou Não saber tenho dizer certeza. agora. Se foi através de um rapaz que atende a todas as casas, cuida de todas as casas, que o Henrique conhecia esse rapaz até hoje, o Mauro. Ele atende a todas as casas ali, e ele, tudo com a informação de casa que tem para vender ou alugar, ele sabe de tudo e passa para as pessoas que ele sabe que estão interessadas. Então, o senhor não se recorda ao certo como foi esse primeiro contato Esse com primeiro quem? contato foi com o Mauro, foi com a placa, eu liguei com o telefone, eu liguei e falei com o Henrique. Bom, mesmo que tenha sido através do Mauro, inevitavelmente eu acabei ligando para o Henrique. E nesse momento o senhor conheceu o Henrique? Certamente. Nesse momento. Certamente. Tá. O senhor disse que não está no contrato de locação o nome do senhor Hélio, não é isso? Não, nunca esteve, eu nem sabia da existência do seu Hélio. Durante a minha vida toda, inclusive no IPTU sempre consta o nome da dona Judite. Eu não tive a oportunidade de conhecer. Eu entendo que também era longe. Eu nunca também fiz com o Henrique várias vezes. Chegou lá na casa, conheceu minha mãe, conheceu meus primos, logo no início principalmente, que na minha família nós tivemos também, eu também fui senhorio por um longo tempo, e desde a fase do meu avô, nós tivemos casas alugadas. Eu sei muito bem o problema que é inquilino. Então, eu nunca quis passar para o meu senhorio os problemas que nós tivemos, entendeu? Com os senhorios. Então, sempre, durante toda a minha vida lá em Piratininga, com outro senhorio também, nunca tivemos problema nenhum. O senhor se recorda se o Henrique se apresentou como proprietário do imóvel? Eu não me preocupei com isso na hora do contrato, porque constava o nome dele e da mãe. Eu não me preocupei, não vou saber ele dizer isso, não vou lembrar dessa informação. Eu acredito que ele nunca teve essa preocupação, e eu também não, porque constava o nome dele e da mãe. Tá? Sem mais perguntas. Para alguma pergunta? Só uma pergunta. Se ele em algum momento tomou conhecimento da interdição da senhora Judite? Eu soube da interdição dela? Sim, mas nunca soube com grandes detalhes, entendeu? O Henrique me informava algumas coisas que aconteciam, eu lamentava, porque a minha família, graças a Deus, só nos últimos anos que nós viemos a ter problemas, infelizmente, mas sempre achei o Henrique uma pessoa extremamente honesta, bacana, muito profissional de se lidar, e sem aqui maldade, eu via nele uma espécie de um filho modelo, entendeu? Que eu acho que todos os pais gostariam de ter. Ou seja, um filho preocupado em zelar pelo patrimônio. É uma coisa raríssima de se ver. Normalmente a gente vê os filhos não tendo a menor preocupação. E o Henrique foi uma constante isso, desde o início. Porque ele era bem mais novo na época, 5 anos atrás, né? E eu fiquei realmente surpreso e admirado. E gostei daquela preocupação dele.
Eu, na época, tinha a colaboração da minha mãe, dei sorte até que, na ocasião, homem, né? Nunca fui muito cuidar de casa, não me preocupado em cuidar de casa. Mas, por sorte, a mãe botou lá, encheu o corredor de flores, bonitinho, a casa ficou cheia de bonita, coincidiu o Henrique veio lá, justamente nessa ocasião. Mas a questão da dona Judite, eu nunca me aprofundei muito, porque, pelo que o Henrique passava para mim, a situação era muito delicada e aparentemente dolorosa, sabe? Eu não queria levar muito adiante, até para não mexer muito com ele. Eu falei, bem, mas a riqueza de detalhes eu não tenho sobre essa questão da interdição. Alguma ajuda? Não. Você pode chamar ela? Posso fazer dois questionamentos? Não. O senhor fala por ele, só precisa perguntar a ele. E faz a pergunta, no caso de depoimento pessoal é diferente de testemunho, tá bom? Pode então. Desculpa. Delegação de memoriais, não é? Sim, pode ser. Sim. Bom, então, 10 dias para apresentação de alegações penais memoriais, prazo comum, tá bom? Decorridos com sem apresentação das peças, autos vão para o MP, para parecer de mérito, e aí os autos vêm concluídos pela sentença, tá bom? Tá ótimo. Se puder deixar Só um minuto, a ata principal, a gente pode fazer, tá bom? Tá. Não tinha que ter defesa? Ah, não? Não, tá. Me passaram agora correndo, né? De novo? Passaram uma sentada correndo que. Primeira vara. Mas, não, 22 de fevereiro. Cara, você tá correndo. 2 de fevereiro, mas 28 de fevereiro. Desculpa, mais uma vez. Eu não sei se pode entrar o pessoal lá. Abre aqui a primeira e assumir a segunda, por favor. Pauta daqui para a gente conseguir. E quem tomou ciência foi. Quem pediu a foi o doutor Rafael. Quem deu ciência foi a doutora Helena e eu assinei. Então, obrigada, desculpa. Nada, tchau. Tá. Tchau. Você tá mordidinho aí? Porra, nem que eu acho.
Obrigada, boa Obrigada. tarde. Obrigado, boa Boa tarde. tarde. Tchau, vai com Deus. Tchau. Viram a distância? Uma distância. Tchau. Imagina. Seu rosto está igual. Você inteira está igual. Você não lembra de mim, não? Não. Eu era um cabelo comprido. 1989, Santa Úrsula. Porque eu só fiz 6 meses lá. Depois você foi para PUC. Depois eu fui para UF. Ah, para UF, veio para cá. Eu tentei uma transferência para a UFRJ, mas nem vi resultado. E como eu sou do Recreio, a PUC era melhor. Mas foi um prazer te ver. Prazer ver Vira e também. mexe, eu encontro alguém lá. Tchau. Tchau, tchau. Esperar um pouco.